Vamos começar agora a unidade 5. Né? A unidade 5, ela fala de medidas de dispersão ou medidas de variabilidade. O que é isso? Lá nas medidas de tendência central, eu falei a respeito de valores extremos, né? Que os valores extremos podem, inclusive, interferir na média aritmética. E aí agora as medidas de dispersão vão exatamente fazer isso. Vão analisar, né? Quanto que meus dados estão dispersos, estão distantes em relação à média. Então a gente tem algumas medidas de dispersão que eu vou apresentar para vocês, né? A primeira delas é o desvio médio absoluto. Tá certo? O que é o desvio médio absoluto? Ele analisa a dispersão dos dados em torno da média aritmética. O desvio médio absoluto é dado pela fórmula que vai aparecer aí para você, né? Que é a diferença, né? O somatório da diferença entre cada dado considerado e a média. Lembra, a referência é a média, em torno da média aritmética, né? E dividido pela quantidade de valores. Se eu quisesse só o desvio absoluto, o que seria o desvio absoluto? Seria a diferença entre cada dado, né, e a média aritmética. Mas como eu quero o desvio médio, né, então eu tenho que calcular a média. Então eu vou pegar todas essas diferenças, somar e dividir pela quantidade de dados. Correto? Então esse é a primeira medida de dispersão que a gente tem. Tá? É o desvio médio absoluto. Depois do desvio médio absoluto, né, que nos dá essa noção de qual é a distância de cada dado em relação à média, e depois isso na média, a gente tem a variância. O que é a variância? A variância ela considera todos os dados coletados para a variável que está sendo estudada. É o valor que corresponde à média aritmética dos quadrados dos desvios em relação à média. Isso que eu acabei de falar parece estranho, né? É o valor que corresponde à média aritmética dos quadrados dos desvios em relação à média. Então vamos por partes aí. Média aritmética a gente já sabe, né? Então tem que fazer o somatório. Dos quadrados, ou seja, dos quadrados dos desvios. Então eu tenho que pegar o desvio absoluto que eu havia falado, né? Que é a diferença entre cada valor e a média, elevar ao quadrado, fazer o somatório disso e dividir pelo número de dados, correto? Então veja aí, né, que nós temos a fórmula para a variância populacional e a fórmula para a variância amostral. Então quando é amostral, quando é para uma amostra, a gente vai tirar 1 no número de dados para fazer a correção exatamente por ser uma amostra, correto? Então observe aí as fórmulas, você também tem na apostila. Lembrando que a variância ela é difícil de ser interpretada, né? Então, por isso, ela vai ser calculada, mas a gente não vai se preocupar muito em interpretá-la, não. Mas nós vamos precisar dela para a próxima medida de dispersão, que é o desvio padrão. Tá? E é exatamente o desvio padrão que vai corrigir a dificuldade de interpretar a variância. Então, eu vou precisar da variância para calcular o desvio padrão. E o desvio padrão vai facilitar exatamente o meu trabalho. Tá? Ele é, matematicamente falando, a raiz quadrada da variância. Então, fiz o cálculo lá, como a gente viu, achei o valor da variância, correto? Quando eu tiro a raiz quadrada, eu tenho o desvio padrão. E aí é importante destacar para você o seguinte, que quanto mais próximo de zero for o desvio padrão, menor vai ser a dispersão do conjunto de dados, ou seja, menos dispersos eles estão. Para dar um exemplo, vamos imaginar que numa turma de 10 alunos, por exemplo, os 10 alunos tiraram nota 80, tá certo? Então, se você calcular a média, ela vai ser 80. Então, qual foi a dispersão? Não houve dispersão, o conjunto de dados está próximo, né? Então, quanto mais próximo de zero, a interpretação do desvio padrão é exatamente isso. Quanto mais próximo de zero o valor for, menos disperso é o meu conjunto de dados. E ao contrário, quanto mais distante do zero, maior é a dispersão. Então, dois conjuntos de dados, vai ser menos disperso aquele cujo número estiver mais próximo, cujo valor estiver mais próximo de zero. Ok? E o coeficiente de variação. O coeficiente de variação é a medida de
dispersão relativa mais usual e representa a razão, que em matemática é divisão, entre o desvio padrão e a média aritmética. Então, matematicamente, o que é o coeficiente de variação? É o desvio padrão dividido pela média aritmética. E esse resultado, quando eu multiplico por 100, eu tenho então em porcentagem quanto que foi o desvio, né? Quanto que foi a dispersão em relação à média, ok? E aí assim a gente encerra a nossa unidade 5 e aí você vai ver lá na apostila que nós temos também exemplos de aplicação, né? E como calcular, lembrando quando os dados estão agrupados em classe, dê uma olhada lá e em seguida faça os exercícios. Bom trabalho!